programa de hoje nós vamos receber os vereadores Jabá Moreira, o Paulinho do Cinema, Pedro Rabelo e também o vereador Castelinho. Inclusive o vereador Jabá Moreira mais o Paulinho do Cinema já chegaram por aqui e vamos começarmos a conversar já a respeito, inclusive, da situação que se encontra o Legislativo Municipal. Vereador Paulinho, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Vereador Jabá, também sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Edson, pelo convite. Para mim é uma honra, eu sempre falo que todas as vezes que você me convidar, eu faço questão de vir no seu programa pelo respeito que eu tenho por você e também porque eu penso que a gente também tem que prestar alguns esclarecimentos quando a imprensa achar e pensar que nós temos que vir aqui conversar e dar algumas explicações para a nossa população. Tá bom? Então, uma boa tarde. Muito bem. Seja bem-vindo, vereador Jabá. Edson, obrigado ao RO Play por mais uma oportunidade, mais um convite. Estamos à disposição. Com grande satisfação também que a gente vem aqui conversar com a nossa população e ainda mais sabendo a audiência que o seu programa tem conseguido alcançar através do trabalho de toda a equipe, né? E da forma transparente que vocês têm feito jornalismo. Eu quero fazer um bate-bola com os 4 vereadores. Então, no mesmo momento que eu converso com um, quero conversar com o outro já, mas eu vou começar aqui com o Jabá. Na última sessão foi muito tumultuada e nós entrevistamos o vereador Rogerinho e diz que o senhor realmente é quem faz o escândalo, o senhor é quem tumultua tudo desde da gestão passada. E realmente afirmou que jogou café no vereador, né? E o que o senhor tem a dizer? O senhor realmente está tumultuando a Câmara? É o senhor que está bagunçando o negócio? Ou o senhor realmente quer uma transparência, que é algo diferente? Olha, Edson, eu respondo isso com toda a tranquilidade do mundo. E você tem me acompanhado, inclusive, desde o mandato passado, onde em alguns posicionamento eu estava como líder do prefeito, em outros era vice-presidente da Câmara, em outros defendendo projetos que serviriam para desenvolvimento do município. Agora eu tenho uma forma de falar e às vezes a forma que a gente fala no calor das emoções ali transmite que a gente está fazendo confusão ou tumulto. Quando você se vê numa minoria, e na maioria das vezes, principalmente nesse mandato, a gente tem se colocado ali como minoria, né, onde tem caminhado eu, o Paulinho, o Pedro Rabelo, o Castelo, o Mão, né, e o vereador Nilton em algumas situações, a gente, se você não falar mais alto, você é engolido mesmo. Mas nesse fato, nessa situação, que ocorreu segunda-feira passada, eu estava simplesmente, que eu trouxe até um de presente para você hoje. Obrigado. Querendo que o regimento interno da Câmara fosse respeitado, que está aqui do meu lado, e que eu não votei para presidente, que eu não votei no Paulinho para presidente. Mas quando eu vi que o Paulinho tinha condições de ser um bom presidente, eu passei também a ajudá-lo e a ser companheiro, porque eu pude ver na pessoa dele o interesse coletivo e não pessoal, que é o contrário hoje. Hoje está o interesse pessoal na maioria das vezes, mas não vamos entrar para esse lado. Eu não sou de fazer bagunça e muito menos de confusão, mas se eu tiver com uma letra me dando razão, eu vou defender isso aqui, porque na hora que a gente toma posse, você coloca a mãozinha para frente lá, dizendo que, jurando também pelo regimento, pela lei orgânica e pela Constituição Federal. E naquela noite eu queria que o regimento interno da casa fosse respeitado. Né? Então não teve confusão minha. Aliás, eu estava conversando com os 2 advogados da Câmara, perguntando, procuradores, o que eu estou falando tem consistência, tem razão? E os 2 me deram razão, inclusive o diretor legislativo da Câmara. Quando ele falou assim, vereador, o regimento interno não vale nada. Isso aí não vale nada, porque você também conhece o temperamento e sabe o jeito de muitas vezes tratar as pessoas. Nós já vimos o próprio vereador Rogério chamando eleitoras aí de vaca, falando um monte de asneira aí. Ele chamou o senhor de vagabundo na sessão, na tribuna. Ele chamou lá dentro e na sessão. E não interessa se fosse na sessão, Edson, porque o regimento interno diz que nas dependências da Casa de Lei, eu posso estar lá na garagem, a garagem é da Câmara, então eu estou na dependência da Casa de Lei, e isso terá também como consequência quebra de decoro, que aí é outra situação. Mas ele me chamou de vagabundo, de mentiroso, de safado, de pilantra. Te agrediu, porque jogar café é uma agressão. Tanto fisicamente como verbal,
né? E eu já estou tratando disso, mas o que eu quero mesmo é que o regimento da Câmara seja respeitado. Nesse ato que ele fala que o regimento não vale nada, eu falei, não, vereador, o regimento vale. O senhor jurou sobre ele e tal, então... E o próprio Olinto Júnior falou, não, vereador, o senhor não pode falar isso do regimento. O regimento vale. Eu falei, muito me estranha, vereador Rogério, o senhor está aqui há 2 anos e 4 meses e não sabia que o regimento interno da Câmara vale alguma coisa. E pior, como presidente de uma das comissões mais importantes que tem, que é Justiça e Redação Final, porque ele foi presidente nos 2 últimos anos. Você imagina uma comissão presidida por uma pessoa que diz que o regimento da Câmara não vale nada, Edson Leite. É de preocupar toda a população, não só eu. Quando eu disse isso, que eu virei as costas, ele jogou o café, pegou aqui, deu delito, fui ontem, no outro dia fui na delegacia, fez corpo de delito, deu queimadura leve, o médico atestou, tal, estou tomando as providências cabíveis e que não vou levar isso para dentro da Câmara. E ali só tem embate pessoal quando vão pro lado pessoal. Você nunca viu nesses 6 anos eu mostrar, certo? Por exemplo, o que aconteceu com você na campanha, um vídeo ficavam publicando e falando tal. Você não viu um compartilhamento do Jabá e nenhum comentário, porque era a vida pessoal sua. Na Câmara, nesses 6 anos, eu nunca levei nada de uma pessoa para mostrar, falar, ó, tá aqui, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano deve, o fulano, a caminhonete do fulano foi removida, inventar mentira da família de alguém. Nunca. Eu sempre discuto ali em cima disso aqui. Agora, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, cada um tem um caráter. O meu é de respeitar, e eu fui criado da maneira que quando tem uma roda de homem conversando, de pessoas mais velhas, jamais se passaria pelo meio, porque senão eu voltava para trás puxando pela orelha. Meu pai me ensinou muito isso. Quem foi criado de qualquer jeito, aí eu não posso me responsabilizar por isso. Vereador Paulinho, o senhor que foi o presidente da Casa de Leis Municipal por 2 anos... Eu tenho observado que mudou totalmente as características a partir de agora. E era uma coisa que a gente já imaginava que ia acontecer pelo despreparo do atual presidente, que foi um dos que ficou preso no mini presídio de Cacoal, inclusive por alguns dias na gestão passada, mas o passado não me interessa. Vamos falar do presente aqui. Então, hoje a gente observa totalmente um despreparo. O que o senhor vê? O novo presidente, que é antigo na política, mas realmente não tem condições, não entende de regimento, não sabe conduzir, qualquer coisa está suspendendo sessão, ninguém pode falar nada, não pode dar risada, é uma coisa meio que ficou muito estranha e totalmente do seu jeito de administrar. Então, Edson, veja bem, para você ser presidente da Câmara Municipal, a primeira coisa que você precisa ter é sabedoria. Você precisa entender que você tem 12 cabeças, que cada uma pode estar pensando de um jeito e que cada posicionamento tem que ser respeitado. Então, você tem que ser uma pessoa que entende do regimento da casa. Quando eu ganhei a eleição para vereador, eu li esse regimento 3 vezes. Eu li a lei orgânica do município 2 vezes. Isso é extremamente chato de ler, mas é extremamente necessário. Então, quando eu fui colocado ali, e eu penso que toda autoridade, toda pessoa que é colocada num poder daquele ali é instituído por Deus, eu me preparei para aquilo. Então eu sabia o regimento, e o que eu não sabia eu procurava entender, procurava para quem tinha um pouco mais de experiência do que eu. Hoje eu vejo que falta um pouquinho de sabedoria do Corá. Eu não estou aqui dizendo que ele é bom, ou melhor ou pior do que eu, não é isso. Mas se você não colocar um pouquinho o seu joelho no chão, não pedir um pouquinho de sabedoria para Deus, não sair de casa e preparar teu espírito e chegar ali e você saber que muitas vezes a minha opinião vai divergir da do Jabá, a minha opinião vai divergir da do Rogério, vai divergir da Maria, e eu não querer empurrar isso goela abaixo como se eu sou o presidente. Não. Ser presidente da Câmara não te faz melhor nem mais homem do que ninguém. Ser presidente da Câmara, muito pelo contrário. A responsabilidade dobra, você entendeu? Você tem que ir na Câmara Municipal. Eu vivia dentro daquela Câmara Municipal. Foram 2 anos em que eu abdiquei de muita coisa pessoal minha para estar dentro de uma Câmara Municipal, e graças a Deus foram 2 anos em que você não viu nenhum tipo de briga daquele que você viu. Então foram 2 anos em que eu me dediquei. Onde é que você está? Eu estou na Câmara. Mas você tem que visitar mais, você tem que ir mais. Não. No momento eu estou o presidente. As finanças da Câmara Municipal, elas têm que ser geridas por mim.
Os funcionários da Câmara Municipal têm que ser geridos por mim. Então eu sempre coloquei a Câmara em primeiro lugar. E graças a Deus, eu sempre gosto de dizer, foram 2 anos em que eu saí satisfeito, Edson. É claro, não acertei em tudo, mas saí com a sensação de dever cumprido. Eu não suspendi nenhuma sessão, a não ser uma que eu passei mal, né? Tirando isso, foram 2 anos abençoados que eu agradeço muito. Muito bem, vamos encerrando essa primeira participação nossa. Nós vamos chamar o intervalo, já a gente volta trazendo mais informações. Até então, o assunto principal do nosso programa hoje são 5 milhões que foram votados na última sessão, na semana passada, que realmente onde gerou a confusão. Eu volto já. Chegou em Cacoal e região, Doutores do Lar Saúde Domiciliar, Home Care e Clínica, uma empresa especializada em serviços de assistência à saúde em domicílio. Você terá à sua disposição médicos, especialidades, enfermeiros, cuidadores e muito mais. Conheça nossos planos de assistência familiar. Ligue e agende uma visita. Rua José do Patrocínio, 1726, Centro, Cacoal. Você que tem ausência total ou parcial dos dentes, volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser sem preocupação. Ociap Odontologia viabiliza seu implante dentário com toda a segurança e tecnologia avançada, proporcionando maior previsibilidade e estética ao seu sorriso. Realizamos também tratamentos ortodônticos, tratamentos de canais, próteses, estética dental, entre outros. Agende sua consulta pelo 3443-2669. Implantes e tratamentos dentários. SAP Odontologia. A Profórmula Farmácia de Manipulação tem compromisso com a vida e trabalha com dedicação, formulando medicamentos especialmente para você na dosagem certa e com alto padrão de qualidade, valorizando a sua confiança e oferecendo o que há de melhor para cuidar da sua saúde e bem-estar. Farmácia Profórmula, a sua farmácia de manipulação. Rua Antônio Deodato Dursi Centro. Disque entrega 3441-6224. Inviolável 35 anos. A evolução em monitoramento. A maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil comemora seus 35 anos com mais de 70 mil clientes, oferecendo serviços que tornam sua vida tranquila e segura. Faça parte da evolução em monitoramento. Entre para o mundo inviolável e viva o futuro em segurança. Inviolável 35 anos. A evolução em monitoramento. Já voltamos com o nosso programa. Eu gostaria de já cumprimentar o vereador Paulinho Pedro Rabelo, que é o vereador mais jovem hoje da Câmara Municipal de Cacoal. Já é o seu primeiro mandato também. Vereador Pedro, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Edson, pelo convite. É uma satisfação poder participar do seu programa para poder prestar esclarecimento à nossa população de Cacoal. O vereador também foi atingido pelo café do vereador Rogerinho? Alguns respingos, né? O café foi jogado nas costas do vereador Jabá e respingou em várias pessoas que estavam na sala e presenciou toda a situação, né? Uhum. Para vocês não é interessante que dá um entender de uma casa bagunçada, né? E a gente sabe que tem alguns vereadores com intenção diferente, querendo fazer a Casa de Leis funcionar dentro da lei, da forma que deve, com respeito. Fica meio chato esse clima, né? Inclusive aos meus amigos, o pessoal da congregação que eu frequento, das escolas que eu tô, todo dia eu tô com aluno, tô dentro das escolas, então eu tento preservar a minha imagem, de não me meter em confusão, de fazer o meu trabalho de legislador ali, defender as minhas ideias, mas infelizmente tá tomando-se uma proporção que está envolvendo todos, né? Então não era essa imagem que eu sonhava pro meu mandato, para a Câmara, né? Sempre sonhei com uma Câmara que atendesse a vontade do povo, que defendesse mesmo cada munícipe de Cacoal. E a gente tem visto muita divisão, muito puxa para cá, puxa para lá. E na verdade o nosso objetivo era que todos estivessem unidos em prol de resolver os problemas de Cacoal. A oposição é interessante às vezes, né? Agora, o que não pode é levar pelo lado pessoal, né? Acho que a discussão de um projeto é importante. Você ser contra ou favorável, isso é democrático, né? Você é amparado pela lei.
Agora, sem a ofensa pessoal, que seria hoje o que a gente mais vê, é isso, a agressão, porque quando se joga um café num colega de trabalho, chama-se agressão. Então, realmente, saiu totalmente fora, né, do regimento, né? Eu acredito que vocês devem buscar aí tentar solucionar isso através da justiça, do que a lei pede, um decoro parlamentar, para ver se começa a ajustar o perfil, o tipo de político que a qual precisa. Nós vivemos numa democracia e dentro do parlamento, que é o poder legislativo, tem que haver discussões de ideias, né? E é isso que quando se tem oposição, apesar que eu acho um nome pesado para se usar, né? Porque oposição é aquele que se opõe, mas se opõe ao quê? Né? Então, muitas vezes, quando nos chamam de oposição, na verdade é uma referência maldosa, porque a gente não se opõe à administração, a gente se opõe a atos que vão na contramão daquilo que poderia beneficiar a nossa população. Então, essa divisão, muitas vezes, ela deve ser saudável para que, já pensou, se são 12 cabeças, todos pensassem igual, não precisaria de 12, precisaria apenas de um. Né? Então 12 é justamente para isso, para representar a parcela da nossa sociedade, para representar aí cada um dentro da sua área, mas que numa discussão de ideias possam chegar num conjunto bom para toda a nossa população, né? Mas infelizmente tem acontecido muitas situações desagradáveis com relação à mesa diretiva, a atual mesa diretiva, né, nesse biênio, e tem atrapalhado o andamento de todo o processo. Eu falo, depois o vereador Jabá, o senhor fala, eu falo porque eu acompanhei a Câmara de Vereadores de Presidente Médici e nenhum vereador discutia projeto. O projeto chegava, ia para discussão, mas ninguém discutia, só dizia que o projeto era bom, ninguém falava para a sociedade os benefícios do projeto, e ia para votação unânime. E talvez isso não é muito importante. Se não tiver ninguém para questionar alguma coisa, vamos citar agora a reforma da Previdência, que é importante, o Brasil precisa da reforma da Previdência, mas tem que ter alguns ajustes. Então, acredito eu que seja dessa forma que deveria ser conduzido. Tem alguns projetos que são de praxe, por exemplo, para manutenção de programas que já acontece, às vezes liberação de crédito. Isso aí é normal, mas projetos que têm uma maior seriedade, que merece discussão, os vereadores têm que ser ouvidos. Nós fomos eleitos pela população de forma democrática e o meu voto tem o mesmo valor do que o voto do Paulinho, que foi o vereador mais bem votado na última eleição. Então todos nós estamos ali, tem que ser tratado de forma igualitária, cada um com o seu direito. Então a discussão de projeto tem que haver, tem que ter a oportunidade, o vereador tem que falar, porque o vereador representa o povo. Então não pode ser tirado o direito de discussão de um projeto. Vereador Jabá, pode... Eu queria só complementar um adendo aqui que o Pedro falou sobre oposição. Oposição, na verdade, a gente até criei lá num discurso meu que nós somos a base do povo e a prefeita tem a base dela. Uhum. Né? A base dela é para atender os desejos dela e nós estamos para atender as necessidades e as prerrogativas que o povo tanto espera aí da função de vereador, que realmente é verear, né? Cuidar, zelar e executar no sentido de leis. Né? Porque se você fiscalizar, porque se você pega hoje a Constituição, os 3 poderes estão lá e o primeiro é o legislativo. Então já começa pelo legislativo. Se não tem lei, não tem o que executar. Se não tem o que executar, não tem o que julgar, porque vem o judiciário depois. E depois, hoje, que a gente considera como 4º poder, é a imprensa, né? Que é a qual, no último dia 3 de maio, na última sexta-feira, se comemora o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, né, que é o papel que você faz. Pode até ter algum momento, Edson, que eu não concordo com o que você fala, mas você tem a liberdade de falar do meu mandato, não da minha pessoa, mas do meu mandato. O Jabá votou assim, mas eu não concordo do jeito que o Batata... Como já aconteceu várias vezes em outras situações, não estou dizendo você, no geral, estou dizendo aqui o geral, a liberdade de falar isso. Como também se comemorou no último dia 3 de maio, na última sexta-feira, o Dia do Parlamento. Que é o parlamento? O parlamento é a palavra que anda, é a voz que anda. E quando eu estou investido no poder de parlamentar,
dentro daquela tribuna ali, eu estou ali representando uma população que quer falar através de mim. Você quer ver eu ficar doido quando o vereador tem a necessidade ou por não querer se expressar, dispensa 10 minutos de tribuna. Poxa, você passou numa campanha, você foi eleito e tal, aí aquilo que está precisando ser falado, você dispensa porque não quer se comprometer, talvez com outra situação, porque não quer, está com medo de falar a verdade. E quanto a projeto, é o que você disse, são provocados, né? Então eu procuro muito, e desde o mandato passado, se você pegar esse regimentozinho aqui que é impresso meu, tem várias coisas marcadas aqui de há muito tempo, que a gente vai ter que ir estudando, vai ter que aprender, é como o vereador Paulinho falou, é chato ler isso aqui. Até mais pra gente que não tem uma formação jurídica. Para um advogado, ele lê, mastiga, tudo vai embora. Mas a gente tem que estar sempre lendo. E existe, em cursos de vereadores, que a gente já participei, e os colegas também, a situação de base burra e base inteligente. É dito dessa forma mesmo. Então, quando um executivo ele constrói uma base burra, toda uma população paga com isso, porque essa base só vê o umbigo dela. Né? Quando a base ela é considerada inteligente, ela tem aquela responsabilidade de chegar no prefeito e falar: prefeito, não é assim não, só calma, tal, vamos ver a situação diferente. Qual seria a necessidade, vamos falar dos 5 milhões aqui, qual seria a necessidade? Eu, vereador Jabá, estava em Brasília na quinta-feira, a minha assessora devolveu o projeto na quinta-feira passada, né, da semana retrasada, aí ficou o presidente da comissão com o projeto quinta e sexta, que é o vereador Nilton. Quando ele devolve o projeto para a presidência, a vice-presidente é quem assina a ordem do dia sem nada na ordem do dia, porque o presidente estava em Brasília também comigo na marcha dos vereadores, e a vice-presidente, a senhora Maria Simões, assina lá que não tem nada para a ordem do dia. Beleza. Na segunda-feira pela manhã, reúne-se todas as comissões, delibera ali todos os projetos que vão para votação. O vereador Paulinho foi um dos que perguntou: cadê o projeto de 5 milhões? Vai entrar hoje? Não, não vai entrar hoje. Aí tá com você, Jabá? Não, não tá comigo. Já devolvi para o Nilton na quinta, porque estava vencendo o prazo regimental que teria de vista. E eu cuido muito com isso para não perder razão nas coisas lá dentro. Os meninos sabem disso. E aí o que acontece? Que é uma das coisas que o vereador Paulinho, como presidente, mais tomou cuidado e mais respeitou, foi prerrogativa de colega vereador. Porque ele sabe o peso do meu mandato é igual ao dele, ele só está numa cadeira diferente, cuidando de um corpo técnico e executivo, porque ele passa a ser executivo como presidente. Mas ele sempre cuidou da prerrogativa de cada vereador lá, que sofria, inclusive, pressão, que não era para dar vista pro vereador A, pro vereador B, né, Pedro, né, Paulinho? E o vereador fala: não, vou respeitar o mandato do fulano, eu vou dar vista. Porque dependendo dele estar favorável ou não. Ou não, mas sempre respeitou. E o que me chama a atenção, e eu vou passar pro Paulinho depois, é essa correria, Edson Leite, para aprovar 5 milhões. Para que tudo isso? Para que esse atropelo? Se não era emenda, se não estava perdendo prazo em Brasília, se não estava, se não ia perder tempo nenhum, poderia ter sido feito com tranquilidade. O que a gente queria é que o projeto só fosse votado segunda-feira que vem, com uma maior discussão, com mais transparência. E eles atropelaram tudo. Veja bem, a prefeita homologou esse projeto de lei na terça-feira de tarde, véspera daquele feriado que teve do dia 1º, e ela fez, e 4h30 da tarde estava colocando no portal transparente. 4h30 da tarde de uma terça-feira, a prefeitura funciona até 1h30. Como é que tem 4h30 funcionário colocando coisa em portal transparência? Já para toque de caixa para que se tornasse lei, e a gente vai tomar providência. Tá certo. Até então o povo já está acostumado com os buracos, né? Não precisa tanta pressa, né? Eu acho que tem que estudar bem porque envolve dinheiro. Eu vou, o intervalo já eu volto. Recebendo aqui o Dr. Tiago Evangelista, que é mestre em implante dentário, inclusive fazendo nesta semana a avaliação de pacientes, né? Você que tem um sonho de fazer implante dentário, o momento oportuno é este. Inclusive o CIAP dando essa oportunidade, e o Dr. Tiago está aqui exatamente para dar essa tranquilidade, doutor, para as pessoas que realmente precisam fazer, têm medo de fazer, e às vezes as pessoas têm aquela dúvida, né? Como que é isso? O que o senhor fala hoje? Como que é esse procedimento? Edson, é um procedimento extremamente simples hoje, né? A implantodontia ela já está bem difundida e as técnicas já estão bem avançadas. É claro que o paciente precisa passar por uma avaliação prévia, essa é a nossa função aqui no CIAP. Então nós estamos aqui 10 dias ao mês aqui no CIAP para fazer essa avaliação. Claro que se por acaso alguém entrar em contato com a escola e a gente não estiver na escola nesse momento, é feito um agendamento para o mês seguinte.
Então o paciente não vai perder a oportunidade de fazer os implantes dentários. A gente vai fazer toda a avaliação desse paciente, né? Avaliação física, avaliação do estado geral desse paciente, da avaliação óssea desse paciente. Estando isso tudo em ordem, é passado para ele um planejamento de tratamento, um cronograma de tratamento, e ele estando apto a ser operado, a gente já vai fazer o agendamento desse paciente já para o quanto antes no CIAP a gente poder operá-lo. Então, aquele folclore que era antigamente imposto para a sociedade, implante tem risco de rejeição. E isso já está completamente desmistificado. O titânio já foi mais do que comprovado que ele não causa rejeição óssea. Não existe rejeição com o titânio. Então, é claro, não somente o material, e sim o design do implante, uma boa procedência, um bom fabricante de implante, isso daí é primordial também para o tratamento. Então nós trabalhamos com o que tem de melhor hoje no mercado para dar para esse paciente essa segurança e uma longevidade nesse tratamento, né? Não colocar um implante e saber quando vai cair, não, é colocar um implante e ficar despreocupado para não cair com o mais resto da vida, exatamente. Gente, todo mundo sabe a importância de uma alimentação saudável, né? E aqui na Dona Folha você vai encontrar uma variedade de produtos que vai estar te auxiliando para que você consiga ter uma vida mais saudável. E olha só, gente, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa seção aqui, ó. Aqui você vai encontrar uma variedade de frutas secas, castanhas, chás, temperos naturais e o que é melhor, tudo isso você vai chegar aqui na loja e vai comprar por quilo. É claro, você vai comprar a quantidade que você precisa e por um preço bem acessível. Então você que ainda não conhece a Dona Folha, eu convido você para vir até aqui. É claro que você vai desfrutar de um ambiente agradável e com produtos de qualidade. E para você que ainda não conhece a Dona Folha, eu convido você para estar vindo até a loja, porque é claro, além de um ambiente agradável, você vai encontrar produtos de qualidade. O nosso endereço aqui é muito fácil. Nós estamos na rua Rui Barbosa, entre as avenidas 7 de Setembro e a Porto Velho, bem no centro de Cacoal. Sua lanchonete, panificador e bar, Rondônia Embalagens, tudo tem pra embalar. E se aquela festa você quer realizar, produtos para festa na Rondônia vem buscar. Se é chocolate em barra, se é saco pra embalar, Rondônia Embalagens tem preço, dá pra levar. Se é pra fazer a festa, se é pra ornamentar, Rondônia Embalagens é aqui o seu lugar. Vem pra cá. E você vai achar tudo, o menor preço e o prazo mais bonzinho da cidade. Na 7 de setembro no centro. Já voltamos. Hoje nós estamos recebendo aqui os vereadores. O vereador Castelinho não compareceu, mas na outra oportunidade, se ele quiser vir aqui, né, o espaço está aberto. Inclusive, eu gostaria muito que o vereador Newton também viesse. O senhor, como presidente lá do projeto tão importante, vereador, o senhor fugiu da sessão, que seria importante a sua presença, né? Mas foi buscar dinheiro. Quantos sacos de dinheiro o senhor trouxe para Cacoal nessa viagem? Então o senhor, acho que o senhor se acovardou bastante com o cargo que o senhor exerce. Apesar de tudo que o senhor, acho que não está assim, não está dando um bom exemplo para a sua classe, que é tão importante, que é a classe dos educadores, né? Eu acho que o vereador, independente da classe que ele participa, ele tem que ter coragem de defender a sociedade, e o senhor nessa aí, o senhor pisou na bola. Se o senhor quiser vir aqui para a gente falar desse assunto, o espaço está aberto. Vereador Paulinho, o senhor é contra os 5 milhões? Por quê? É dinheiro para tapar buraco, vereador? Olha, você não sabe a alegria que eu vou ter em responder essa pergunta aqui no teu programa. Eu sou contra, com muita tranquilidade, e vou explicar para a minha população o porquê. A prefeita Glaucione precisa aprender a administrar o município de Cacoal com o dinheiro que ela tem. O Padre Franco pegou 35 milhões, a prefeita Sueli Aragão pegou 10 milhões. É mais um motivo para a gente não endividar mais o nosso município. Hoje, administrativamente, por que eu sou contra?
ela não tomou nenhuma atitude para cortar gasto para que nós pudéssemos adquirir uma dívida. Hora nenhuma ela mostrou administrativamente em que ela ia ter condições de eu vou cortar portarias, eu vou diminuir custo em tal lugar para que eu possa fazer uma dívida. É assim que se administra uma empresa e é assim que se administra o município. Hora nenhuma ela nos deu como vereadores uma prova de que ela sabe o que fazer administrativamente. Então deixa eu falar para você, o que está acontecendo? A minha folha está inchada, eu estou com 53%, quase 54% de folha de pagamento, eu não vou diminuir, mas eu vou criar uma despesa, por quê? Porque eu vou na Caixa Econômica, eu vou pegar 5 milhões e, como diz o próprio discurso do vereador Corá, se fosse você eu pegava mais. É simples, né? É a população que paga. Ah, mas o Padre Franco... Não, esquece o Padre Franco. O Padre Franco foi da outra gestão. Eu tenho que me preocupar hoje com o que eu vou fazer para que a minha cidade se desenvolva. Uhum. Até então eles eram contra o Padre Franco, pode fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Então você veja bem. Hoje chegou um projeto para nós no valor de 432 mil, que é para você remanejar da iluminação pública para comprar insumo para asfalto. Uhum. E porque está sobrando na iluminação pública e a iluminação pública melhorou. Então vamos lá, suponhamos. Você é a favor? Eu sou. Está sobrando num lugar, eu vou tirar dali onde está sobrando, corrigir o que falta de iluminação, é claro, mas o que sobrou eu vou investir em outra coisa. Eu tenho que ir lá no gabinete da prefeita e tirar lá seu Emanuel, que estava na Funcal e fez cagada lá na Funcal, desculpa até a palavra, mas que fez coisa errada. Mas parece que ele deu uma sumida, né? Ele deu uma sumida porque ele não pode aparecer, senão fica ruim para a prefeita. Ah. Então tem que tirar ele e tem que tirar mais 2, 3 portarias de lá, portarias que existem em outras secretarias que não fazem nada, e diminuir o custo de 200, 300 mil reais por mês, que vai te sobrar 3 milhões de reais no ano. É assim que administra. E se você não fizer isso, você está fadado ao fracasso. Por que acontece? Não vai desinchar uma folha, nós vamos continuar com um índice de 54%, Edson. Uhum. E nós vamos agora ter um empréstimo de 5 milhões para pagar. Dívida para pagar. Que bonito. O que nós fizemos para poder desinchar o município? Nada. Então, assim, eu não tenho nada contra a prefeita Glaucione, eu estou falando como microadministrador que sou, e graças a Deus as minhas empresas vão muito bem. Por quê? Quando eu crio uma despesa, eu faço questão de diminuir outra, porque senão o que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que eu estou com um monte de coisa e não consigo pagar nada. Até dentro de casa é necessário fazer isso, né? Quando a gente está apurado, se você está acostumado a comprar uma alcatra para o almoço e deu uma apurada esse mês, você vai comprar uma carne de segunda e comer com carne com batata, não tem problema nenhum em dizer isso. Esses dias, olha só, eu estava com um problema financeiro, peguei dinheiro emprestado, mandei 3 funcionários embora. Por quê? Eu tive que cortar na carne, a minha esposa está indo lá trabalhar todo dia, a minha filha de 17 anos está indo para o cinema trabalhar, para que eu possa cortar a prestação do dinheiro que eu fui obrigado a pegar, porque investi muito em Cacoal, e não tem dúvida que Cacoal vai me devolver tudo que eu invisto. Uhum. Mas, administrativamente, ou eu tomo uma providência, ou o que acontece? Eu vou acabar não conseguindo pagar as minhas contas. A dívida aumenta. Aumenta e eu não consegui resolver. A prefeita Glaucione sabe disso. Eu nunca fiz um discurso contra a prefeita Glaucione. Eu subo nos meus discursos e digo, prefeita, a senhora precisa fazer isso, isso e isso. Eu sou perfeito? Estou longe. Mas nós temos que mostrar como é que nós vamos pagar esse dinheiro e da onde a gente cortou para poder pagar a prestação. E outra coisa, você votou contra só por isso? Não. A prefeita precisa me passar confiança. Nós devolvemos, a Câmara Municipal devolveu 1.700.000 reais para ela em 2 anos de mandato meu. Não? Só licença um pouquinho. Aliás, Vossa Excelência não votou, né? Nesse projeto, porque ninguém votou nesse projeto. Você não votou contra, você iria votar se tivesse votado. 5 milhões? Né? Não, mas depois eu vou perguntar também. Então você veja bem, quando nós chegamos nessa questão, por exemplo, nós devolvemos 1.700.000 reais para a Câmara Municipal, a prefeita, para a Prefeitura Municipal, a prefeita fez um compromisso conosco de reformar o posto do Riozinho. Esses dias eu bati naquela tribuna que nem um louco, porque lá no Riozinho nós não temos ambulância. O posto do Riozinho está caindo, pintaram essa semana passada, com vaquinha de funcionário, entendeu? Então não cumpre o que faz. Nós liberamos, fizemos um projeto de lei que ela pediu para colocar em extraordinária, que eu confiei mais uma vez, coloquei em extraordinária, para que alguns funcionários da SEMA saíssem da SEMA e fossem para a Secretaria de Obras, para ajudar nessa questão de limpeza, de poda de árvore e de tal. Nós fizemos, ela fez um compromisso que 5 funcionários não iriam, mas que ela fazia um compromisso de poder colocar também uma gratificação para eles, porque foram os únicos que não seriam contemplados. Novamente ela não cumpriu. Então assim,
para poder fazer eu ter confiança nela, ela vai ter que cumprir o que ela prometeu, não para mim, mas para a sociedade, para o município. Eu não tenho dificuldade. Sempre disse, o projeto de 5 milhões, bem administrado, eu não sou contra. Mas do jeito que está, não. Administrativamente falando, não dá. Outra coisa, Edson, 5 milhões, eu pensaria em votar se ela tivesse comprado 5 milhões de insumo, 2 milhões para montar 4 frentes de trabalho, 500 mil para 4 empresas, 500 mil cada um, não vai virar nada. Entendeu? É o meu posicionamento. Agora, é lógico, a cidade vai pegar 30 milhões aí que foi de verba que foi aprovada no outro mandato e que ela vai executar. 900 mil reais que vai começar uma obra, acho que sexta-feira, lá no Habitat Brasil, ali no Morada Digna, que é verba do antigo deputado Luiz Cláudio. Então tem um monte de coisa de algumas verbas que ela recebeu e que ela vai fazer. Agora, com dinheiro próprio, a prefeita precisa aprender. É cortar despesa para sobrar dinheiro. Se não cortar despesa para sobrar dinheiro, vamos para a Caixa Econômica esse ano, vamos para a Caixa Econômica o outro ano, e depois sai da prefeitura e deixa a dívida para quem quiser administrar. Está errado. Vereador Pedro, o senhor também foi contra, o senhor votou favorável, porque a discussão aí é que o anúncio é de que foi unanimidade na votação, né? Como é que é? Porque o senhor é contra, a favor? Na verdade, isso já vai estar até na mão da Justiça, né? Porque o que foi assinado e enviado para o Executivo Municipal é que o projeto foi aprovado por unanimidade. E não foi. Porque, na verdade, eu não votei no projeto, nem sequer tive a oportunidade de discutir o projeto. Na hora que abriu a discussão, não tive a oportunidade de discutir, suspendeu a sessão, no que voltou, falou rapidamente o projeto em votação e colocou o projeto debaixo do braço e foi embora. Então, para mim, o projeto não foi votado. Mas o meu voto, inclusive eu falei durante o meu discurso, é contra. Inclusive eu sou do partido da prefeita Glaucione. Eu sou do MDB. E o que me motivou, além de tudo que o Paulinho falou aqui, assino embaixo, né, com relação a você quer fazer um empréstimo, mas você primeiro tem que conter os gastos, né? Você vai emprestar dinheiro para um parente seu, sabendo que ele está gastando? Não, né? Então, quando você está no aperto, você tem que apertar o cinto e economizar. E pelas situações que a gente viu, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo do projeto de 5 milhões... quando ele foi para casa e veio um grupo de empresários para uma reunião de comissões onde sequer o projeto ainda estava em discussão, porque estava na Procuradoria ainda, e que eu acredito que, na verdade, eles foram manipulados para irem lá falar desse projeto com a gente, mas talvez nem eles saibam disso, porque foi feita uma reunião com eles antes de falar para nós, vereadores, que seria necessário pegar esses 5 milhões. Então, se nós fomos eleitos pelo povo, nós somos verdadeiros representantes deles. E discutir, tinha que ter discutido com nós primeiro, vender a ideia para nós primeiro, né? Nos mostrar o porquê, se vai ser bom, se não vai. E aí a gente juntar as classes para conversar. E aí a gente viu a pressa que eles estavam para pôr isso em pauta, não estava na ordem do dia. E aí 2 requerimentos. Então, assim, a forma administrativa que queriam ter pressa nesse projeto me assustou. O projeto, sem estar na ordem do dia, ele pode ser votado? Não tem que ser votado, tem que ser um requerimento verbal? Se o projeto tiver os pareceres da comissão e ele não estiver na ordem do dia, ele pode ser posto por requerimento. Por requerimento. E o nome do requerimento é requerimento de urgência, né? Que na verdade são projetos que têm extrema necessidade, né, de ser aprovado com rapidez. Mas houve um requerimento ou não? Foi apresentado. Foi apresentado um requerimento com vários projetos que tinham sido discutidos pela manhã na segunda-feira e que foi firmado entre as comissões, né, os membros de comissões, que poderia entrar na ordem do dia. Todos esses foram votados e aí, ao final da sessão, foi apresentado um requerimento contendo um projeto só, que era o projeto de 5 milhões. E que, não, no nosso entendimento, não estava pronto para ir para a ordem do dia, né? Então, acabou que deu todo aquele tumulto. Vamos fazer o seguinte, vou chamar mais um intervalo e eu volto já na sequência para a gente fazer um encerramento, inclusive desse assunto, né, que é dos 5 milhões, que é um assunto que realmente viralizou no estado de Rondônia pelo fato da confusão, né, e a gente vai realmente neste último bloco nosso já
buscar o melhor esclarecimento possível para que a sociedade saiba o que realmente está acontecendo em Cacoal. Já. Já voltamos agora, claro, com o último bloco. Vamos mais uma vez agora, vamos fazer um encerramento aqui para vereador Jabá. O que o senhor viu de irregular na aprovação desse projeto? Vamos dentro da técnica e dentro da lei, que é o que o senhor gosta. O que tem de irregular? Olha, Edson e a população de Cacoal, para que fique bem claro, todo regimento, todo requerimento, todo projeto de lei, quando ele vai ser votado, ele, de matéria que seja sujeita a deliberação, de matéria sujeita a voto, precisa de parecer técnico legislativo e de parecer jurídico. Que esse parecer jurídico, os nossos procuradores têm até 5 dias para dar, certo? Mesmo que seja um requerimento de inclusão de matéria. Não havendo acordo entre todos os vereadores que estão ali, e se alguém questionar que o requerimento está sem parecer, tem que ser respeitado o artigo 220 do Regimento Interno da Casa de Lei, onde diz que tem que ser dado parecer jurídico para que a matéria vá para a deliberação. Ó, 220. Toda matéria sujeita à deliberação da Câmara terá parecer técnico legislativo sem análise de mérito, que será dado pela assessoria jurídica, e que não foi o caso. Para assegurar, esse é o da Câmara. Esse é o da Câmara. Da Câmara. Para assegurar o parecer previsto neste artigo, será enviado cópia das matérias tão logo sejam apresentadas à Câmara, tendo acesso tendo o assessor prazo improrrogável de 5 dias. De toda matéria que chega. Quando é matéria de deliberação, aí foram questionar, mas isso aí é matéria. Aí nós voltamos aqui no 89. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário, qualquer que seja o seu objeto. Aí vem o artigo 90. São modalidades de proposição: projetos de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, projeto substitutivo, emendas, subemendas, vetos. Aí aqui embaixo, no 10º, está escrito os requerimentos. Então, qualquer que seja os requerimentos, que nesse caso era um requerimento de inclusão de um projeto por urgência simples, mas o projeto já estava na Câmara, Edson, e população de Cacoal, há 30 dias ou mais, se eu não estou enganado com a data do projeto, né? Então, não era uma matéria de urgência. Quando é uma matéria de urgência, aí entra com também um requerimento de urgência simples para que possa ser votado o mais rápido possível. Tipo assim, vamos perder uma emenda em Brasília lá, se não for votado hoje. É o último prazo para comprar remédio lá pro CAPS, ou uma agulha lá que está precisando lá pro materno. Tem que ser votado hoje, senão perde o prazo. Aí chama-se matéria de urgências, que realmente pode até ser colocado dentro de extraordinária, que não era o caso aqui. Então, o artigo 103 também dá segurança para isso. É o tanto que não tinha urgência, porque senão ele tinha ido para a ordem do dia, né? Sim. Se fosse urgência, tinha ido para a ordem do dia. Ou teria sido chamado uma sessão extraordinária, que muitas vezes acontece na quarta-feira de manhã, que inclusive eu sou contra, prefiro às 18 horas, mesmo que seja extraordinária, para as pessoas verem que a gente está votando. Então é o seguinte, não houve votação, a gente defende que não houve votação do projeto em questão aqui. Certo? Estamos tomando todas as providências cabíveis dentro da lei, né? Porque na agonia e na urgência de fazer isso, passaram por cima de muita coisa, foi criado inclusive até atos de certidão, né? com falsidade ideológica, porque uma vez que eu falo e escrevo embaixo, relatando uma situação que não foi verdadeira, eu estou falsificando alguma coisa. E dizer que foi votado unânime, aprovado unânime, isso aí é uma falta de verdade muito grande, inclusive do presidente, e que inclusive semana passada já nomeou até procurador-geral na Câmara, que talvez a gente vá falar nisso em outra oportunidade, com a desculpa, falando para mim que os procuradores da Câmara não vai defender os interesses dele, o procurador-geral vai defender dele. O vereador Paulinho ficou 2 anos sem procuradoria-geral, custou aí, Paulinho, de economia, quanto? Mais ou menos, Paulinho. Aproximadamente 10 mil de salário por mês, 240. 120. Com os outros interesses. 300 mil reais. 300 mil reais em 2 anos, né? E o vereador Paulinho não precisou, nós temos 2 procuradores formados, concursados na Câmara, que é o Antônio Pablo e a doutora Abidiel, e que trabalham em cima do regimento. E a semana passada, o presidente também, com essa desculpa, que é para defender o presidente, para defender, tem que defender a Câmara, defender isso aqui. E se é presidente e não está defendendo o regimento interno, não vai ser procurador-geral que vai vir de fora. Então, nós não votamos nem
a favor nem contra projeto nenhum. Não teve momento de votação para nós. Esse projeto pode ser voltado para votação novamente? Ele Olha, nós pode estamos ser cancelado? Nós estamos buscando a anulação, inclusive da sessão, se for preciso, porque é uma maneira de cancelar esse projeto de lei, porque foi passado por cima de todas as prerrogativas, inclusive sancionado e publicado até em horário que a prefeitura se encontrava fechada no portal Transparência. Vereador Paulinho, o senhor que foi presidente por 2 anos, existe uma prerrogativa do presidente a não deixar os vereadores discutir um projeto? Bom, Edson, primeiro, não existe, né? Até porque eu preciso mostrar para a minha população o que eu penso, né? Por que eu sou contra, por que eu sou a favor. Deixar bem claro para a população aqui. Eu não sou contra quem votou a favor do projeto, mas o presidente e a mesa diretiva têm que respeitar o meu posicionamento de ser contra. Esse tipo de volta que foi dado para que esse projeto fosse colocado em regime de urgência, né? 2 vezes, vamos botar, porque o primeiro requerimento já foi de urgência e depois votou outro requerimento de urgência para votar só esse projeto. Esse tipo de volta é ridículo. Nos derruba, nos leva no chão, acaba com a nossa credibilidade junto à população de Cacoal. Entendeu? Com todo o respeito que eu tenho ao vereador Nilton, viajar na segunda-feira não existe, sabendo que esse projeto poderia entrar, e não adianta falar para mim que eu não sabia que ia entrar, entendeu? Era o que mais queria, era que alguém viajasse para que fosse, inclusive, eu sou sincero, foi proposto a mim. Paulinho, você não tem nada para fazer em Porto Velho segunda-feira? Não tem nada. Segunda-feira eu tenho um compromisso com a população de Cacoal, eu tenho um compromisso de vir para a sessão. Esse é o meu compromisso. Então eu tenho vergonha de dizer que foi dado uma volta para que esse projeto fosse votado. Isso é vergonhoso para nós, entendeu? Mas eu quero assim, espero ter esclarecido para a população de Cacoal por que eu sou contra, entendeu? Inclusive quero fazer uma reclamação aqui aos fakes do executivo que colocaram que eu sou contra o projeto. Por favor, troque a minha foto. Eu emagreci 22 quilos e estão com a minha foto ainda com 140 quilos. Entendeu? Então pegaram e colocaram eu no fake ainda muito gordão. Diminui aí, porque só eu sei o sacrifício que é para chegar onde eu cheguei. Mas eu levo o meu mandato com muita seriedade. Fiz uma brincadeira aqui, sabe por quê? Porque eu não vou mudar o meu posicionamento, não vou mudar a minha índole, não vou mudar o meu caráter. O que eu precisar, inclusive se eu fosse a favor do projeto, eu teria subido lá e defendido o projeto. E sou contra e vou votar contra todas as vezes em que eu achar que não é bom para a população de Cacoal. Não tenho dificuldade nisso. Agradecer o espaço que você abriu novamente. Meu mandato estou à sua disposição. Disse a você uma vez que todas as vezes que você me chamar eu venho, e pode ser o assunto que for. Inclusive às vezes que eu for a base criticada. Virei aqui e esclarecerei para a minha população, para cada um que votou e para quem não votou para mim, o porquê disso e daquilo e por que eu penso assim. Inclusive eu falo para o senhor que eu tenho criticado bastante a Câmara, mas com exceção a alguns vereadores que estão lá com o propósito de defender a sociedade. É uma obrigação minha fazer esse tipo de crítica, porque não é a Câmara de Vereadores que nós queremos. Eu sou jornalista e sou cidadão. Até então, quando me tiraram da televisão, o propósito era me sumir comigo de Cacoal, né? E nós criamos a TV Web, estamos aqui e vamos continuar defendendo a sociedade e dando mérito a quem merece. Então esse é o nosso propósito. Vereador Vereador Pedro, eu quero deixar aqui as suas considerações finais, né? Fala aí o que o senhor quiser. Eu agradeço falar. A oportunidade, porque a gente sabe do alcance que tem aí a RO Play no nosso estado, principalmente dentro de Cacoal. E muitas vezes as pessoas compartilham coisas, mandam mensagens sem filtrar, sem buscar a informação correta. E nós não votamos contra o projeto dizendo não a Cacoal, pelo contrário. Quando você paga uma taxa de lixo alta, uma taxa de contribuição de iluminação alta, um IPTU alto, é porque a prefeitura está gastando demais. E esses 5 milhões, ele de alguma forma ou outra, cada um de nós vamos pagar, nós contribuinte, nós que pagadores de impostos, cidadão cacoalense. Então é bom fazer uma reflexão para a gente poder estar tirando as conclusões, né? Então eu tenho certeza que eu fiz o certo. Fico muito triste porque pessoas da minha família queriam que eu votasse a favor desse projeto e eu disse não para minha família, né? Disse não. E disse sim para o povo de Cacoal, que foi quem me colocou lá dentro. Porque foi o senhor que deu a cara a tapa e dizer, eu vou fazer isso, eu vou ser esse tipo de representante.
Com certeza. Parabéns pro senhor. Fui, busquei o voto, pedi o voto e fiz um compromisso. A partir do momento que você pede um voto e você passa por uma urna, você faz um juramento dentro da Câmara, você tem que honrar aquilo que você... Se você for uma pessoa de caráter, honestidade, você vai honrar até o final. E é o meu compromisso com o Cacoal até 31 de dezembro de 2020, se assim Deus permitir. Eu também dei um não para minha família há 20 anos atrás, quando eu entrei na imprensa. Todo mundo contra. Ah, mas você vai morrer. Eu falei, vou morrer satisfeito. Vou morrer defendendo a sociedade, porque precisa de alguém que bate. Né? Eu vejo que jornalista e político não pode ser frouxo. Essa é a realidade. Porque o frouxo ele não consegue tomar uma decisão própria, que é isso que o senhor deu não para a tua família, jovem ainda, mas realmente veio para defender a sociedade e dizer para a sociedade que você está fazendo aquilo que prometeu. Parabéns, tá? Obrigado. Vereador Paulinho, deixa eu vir de lá para cá, vereador Jabá, as suas considerações finais. Mandar um abraço a toda a população de Cacoal, dizer que tenho muito orgulho de como tenho conduzido meu mandato. Meu mandato ele é feito com muita transparência, pedindo opiniões para as pessoas que eu acho que são importantes, né, para que eu possa ter ideias construtivas que leve Cacoal para frente. Dizer assim, votei contra o projeto. No dia da sessão, o meu discurso disse muito bem claro no meu discurso que era contra, e depois fiquei sabendo que foi dito que eu teria votado por unanimidade, que o projeto foi aprovado por unanimidade. Não consegui votar o projeto, a sessão estava tumultuada, disse isso hoje ao presidente. Não votei. Entrei na justiça pedindo anulação. Vou até o final, porque quero votar. Se eu perder, é uma democracia. Eu perdi e vou aceitar que eu perdi meu voto. Mas eu quero que a minha legitimidade dada pelo povo de Cacoal seja respeitada. Obrigado, Edson. Obrigado à população e que Deus abençoe. Porque, na verdade, independente de passar ou não numa nova votação, mas pelo menos o senhor vai votar o que o senhor pensa, né? Sim, eu não tenho dificuldade nenhuma. E muitas vezes o meu projeto não passar. Eu digo para você, ano passado, teve projetos que eu coloquei, por exemplo, para mudar a data da presidência da Câmara, porque é eleito um presidente no dia 1º de janeiro, depois é eleito o segundo biênio em outubro do mesmo ano. Eu sou contra, porque fica uma pessoa na sua sombra, você entendeu? Então eu sou a favor de um ser no primeiro dia da sua posse e um em novembro do outro ano, por exemplo. O Corá deveria ter sido eleito em novembro de 2018 e não em novembro. Que ele já assumia em janeiro do ano seguinte. Eu perdi, não gostei, achei errado, mas eu fiquei quieto, eu fui vencido pelo voto. Agora o meu voto tem que ser respeitado. Faço questão. Vou até as últimas consequências para ver se meu voto seja respeitado. Senão é melhor fechar aquele parlamento lá e deixar a prefeita resolver tudo. Vereador Jabá, suas considerações. Em cima do que o Paulinho falou também, é só dizer o seguinte, que se não for para respeitar isso aqui, que rasgue. Mas no dia e não que tomar precisa posse, de vereador. Né? E no dia que tomar posse, no júri. Né? Nós estamos tratando de um presidente aí que toda hora abre a boca para dizer que tem 4 mandatos. Então ele jurou 4 vezes por isso aqui. E está passando por cima. Então é ridículo e a nossa opinião é que sejam feitas as coisas com mais transparência mesmo. E sem contar o fato da eleição da presidência não ter sido adiado, também teve o voto aí do vereador Nilton favorável para isso, para que fizesse a eleição lá atrás também, né? Então esses são os motivos dele, deve ter os motivos dele para ter votado assim, e foi quem decidiu que a eleição tinha que ser feita em 2017. E nós queríamos que ela fosse feita no final de 2018. Mas deixo aqui meu abraço para toda a população de Cacoal, aproveitando a audiência e o programa, convido vocês hoje às 18h30 lá na Câmara, sessão extraordinária. Tem vários projetos que a gente vai estar discutindo, falando. Não deixe de ir para a Câmara, vocês é quem dá a força para a gente na Câmara. No mandato passado, tinha vereadora e tinha alguns vereadores que gostavam de chamar a população lá para dentro para vaiar, para fazer quem estava defendendo o prefeito ou qualquer coisa parecida, ou defendendo, por exemplo, o que o Pedro falou, eu já passei várias vezes, de votar contra, defender coisa contra o que minha família, não precisa não, pai, fica quieto, tá arrumando confusão, fica na tua, deixa isso para lá, né? E olha que minha família 460 pessoas aqui em Cacoal, para você contrariar 2,5 e tudo cearense, fica até complicado. Mas aquele projeto da lei do comércio para mudar o horário, teve gente da minha família
inclusive distribuindo panfletinho, que eu estava errado. Votou em mim e tudo, mas naquele momento foi contra, né? E é da minha família, eu amo, e hoje votou em mim novamente, vai... Mas eu respeitei a opinião da pessoa e disse, não, meu irmão, fica tranquilo, é sua opinião, bola pra frente. Mas eu acabei que tinha razão, hoje tem shopping, esse rapaz tem um cinema lá dentro, hoje tem a van, hoje tem supermercado trabalhando até 10 horas da noite, Edson, que nós aprovamos até às 8. Aí agora mandaram lá para a Câmara para mudar para as 10. A vereadora que na época era contra, terrivelmente contra, votou caladinho lá para que fosse para as 10 horas da noite, 10h30, né, Paulinho? O supermercado, 10 horas agora, então o supermercado pode ficar aberto em Cacoal até 10 horas no domingo. Mas no passado a vereadora fez o maior piseiro aí, não vou citar o nome de vereadora dela, porque todo mundo sabe que é a Maria Simões mesmo. Mas assim, um abraço, Maria. Hoje, às 18h30, na Câmara Municipal de Cacoal, venha, lá tem o seu espaço, café, água, que vocês mesmo pagam, além do café e da água, até nosso salário. Então eu estou à disposição, e não fico com essa imagem, nem essa que o povo aí do executivo aí, né, da base aí, tá querendo colocar, que nós aqui somos candidatos a prefeito. Eu mesmo respondo por mim. O Paulinho, se ele for, é um bom nome. O Pedro, se ele for, é um bom nome também. Mas eu não estou pretendendo disputar a candidatura a prefeito. Pode ficar tranquilo, prefeita. A senhora não vai ter 10 para a senhora ganhar fácil, não. A senhora vai ter um contra a senhora, para ver se a senhora pede música no Fantástico. Porque quando a senhora contra outra pessoa só e não divide, é igual com o Padre Franco. Levou 2 lapadas seguidas. Um abraço, Edson Leite, RO Play. Conte com o mandato do vereador Jabá Moreira. Seu representante legislativo, Cacoal sempre em primeiro lugar, RO Play te representa. E quero falar o seguinte, tu tem filho? Tem, claro, graças tem filho? a Deus. Mora em Cacoal? Mora. Mas não está empregado na prefeitura, não? Não está empregado na prefeitura? De jeito nenhum. Pois tem apresentador de televisão que está com o filho empregado na prefeitura para defender o presidente da Câmara e falar bem de uma administração fraquíssima e incompetente como essa. Mas aí isso aí fica para outro programa e nós vamos revelar isso aí como é. Porque eu gosto de falar as coisas e gosto de mostrar. E se for o meu, pode falar. Se for meu pai, desce no pau. Porque como eu não estou com o portal de transparência na mão, porque a minha assessora fez, mas não deu tempo de imprimir, eu ia até trazer. Mas fica para outra sessão, para outro programa, porque nós somos contra ao projeto de R$170 mil para se gastar com imprensa, enquanto o CAPES está com as prateleiras vazias de comprimido, e teve um pessoal de parte da imprensa, da televisão aí e tal, metendo a boca porque a gente não quer transparência. Quem quer transparência faz assim, ó, trabalha sem ter umbigo ligado em lugar nenhum e sem estar fazendo troca de favores. Um abraço, a gente vai ter oportunidade para falar sobre o espaço esse nomeado. Fica com Deus, Cacoal. Muito bem. Inclusive, eu deixo espaço para os outros vereadores, prefeitos, se quiser falar, tá? A gente tem aqui, para mim não tem escolher esse e aquele não, é tanto que os vereadores sabem, chegaram aqui, todo mundo está falando, todo mundo é convidado, o vereador Castelinho também foi convidado, não veio, vereador Tim, já cansei de convidar ele aqui, nunca veio, vereador Rogerinho veio na semana passada, tá? Veio na semana passada, então o vereador Valdeci Goleiro nunca falou nada, sempre convidei, então não vem se não quiser. Para depois falar, porque o Edson Leite leva a oposição para falar da gente. Negativo. É tanto que o vereador Rogerinho veio aqui falar. Viu, Edson? Só um parênteses, o Mão pediu para que a gente justificasse, que você também convidou, mas devido a essa sessão e tudo, e ele tinha que vir da 21, tinha alguma coisa para ajeitar lá, ele teve que ir em casa tal para voltar para a sessão ainda, então ele não pôde estar presente, mas ele agradeceu o espaço aberto, o vereador Mão também votou junto com a gente, né? Mas sobre esse assunto de 5 milhões, ele também tem opinião contrária, né? Porque ele não teve oportunidade de votar, inclusive, porque ninguém votou mesmo, mas o vereador Mão pediu para pedir desculpa para você e para a população, porque havia recebido o convite, mas ele teve que ir lá na linha, porque ele ainda volta hoje para a sessão às 18h30 na Câmara. Inclusive, eu havia algumas críticas em respeito ao vereador Mão nas redes sociais, eu não quis entrar na briga, mas eu vejo o seguinte, o vereador Mão é um vereador importante da zona rural, um vereador humilde, que tem defendido a zona rural, entendeu? E é um vereador que realmente tem uma certa resistência, né? E então eu vejo que tem coisas também, gente, nas redes sociais, pelo amor de Deus, vamos aproveitar mais o nosso tempo e defender o nosso município, que fica melhor para nós. Agradeço a todos, muito obrigado, amanhã tem mais.